falar um pouco da parte do jogo em si. E quando você vai falar do jogo em si, você vai acabar esbarrando em alguns fatores que você falou nesse abre. O primeiro tempo, o Vasco fez uma partida de boa transpiração e pouca inspiração. O Vasco tinha dificuldade na sua parte ofensiva, potencializada por um Felipe Coutinho que começou a mancar a partir dos 10 minutos do primeiro tempo. Pelo menos na minha televisão aqui, a uma distância de mais de 1.000 quilômetros de Brasília, o Felipe Coutinho estava mancando. Desde a hora que ele deu o segundo chute, ele estava mancando. E tanto é verdade que num determinado momento o Garré foi para o aquecimento. E hoje você pode ser o Mbappé, você pode ser o Vitinha, você pode ser o jogador de mais alto nível. Mancando, sentindo algo, você não consegue entregar um bom futebol. Isso é um fato. E o Fernando Diniz, vendo isso, entendendo isso, eu acho que ele poderia ter tirado o Coutinho no intervalo que a gente falou aqui, Emerson. Pontuamos também que teve um pênalti para o Botafogo, porque o João Vitor, sim, ele leva a mão na bola. Só que antes disso teve a falta e o VAR está ali para isso, para assinalar a falta. O time prendia muito a bola do lado esquerdo, e isso é normal, eu bato nessa tecla há um bom tempo, porque do lado esquerdo, Lucas Freitas, Piton, Coutinho e Nuno tem mais técnica do que o nosso lado direito. Então a bola tem a tendência de ficar mais para o lado esquerdo. E hoje o Vasco teve dificuldade de fazer essa inversão lá para o outro lado, principalmente no primeiro tempo. Vem o segundo tempo e o Vasco toma o gol. Toma um gol num lance que o Paulo Henrique deveria ter cuidado mais do lado direito do Montoro. Eu acho que o Paulo Henrique deu muita brecha para o Montoro levar essa bola para o meio. E nesse momento, o Diniz faz a substituição. E hoje, de manhã, no Esquenta, teve uma hora que vocês falaram assim, Diniz ou o filho do Ancelotti? Eu falei, olha, eu só paro para pensar o Diniz se for com o Guardiola. O restante eu acho ele muito bom. Brincando, obviamente, né? Mas eu sou um cara que admiro muito o trabalho do Diniz. Mas pontualmente hoje, o Diniz errou. Talvez nas suas duas passagens no Vasco, hoje foi o dia que ele mais errou. Mas por que você está falando isso, Jean? Vamos lá, meus amigos. Se alguém de vocês não concordar comigo, vocês podem me interromper, não tem problema. Eu volto com a minha linha de raciocínio. Ele tira um zagueiro para, na teoria, melhorar a saída de bola, que é o Lucas Freitas. O Lucas Freitas tem uma saída de bola melhor do que o João Vitor. Aí ele tira o Lucas Freitas. Ele bota o Matheus Carvalho e recua o Hugo Moura para a zaga. Só que o Hugo Moura vai jogar pelo lado esquerdo. Aí ele faz a saída de 3 com o Matheus Carvalho por dentro. Diniz, se você quer fazer a saída de 3, coloca o Matheus Carvalho pelo lado esquerdo. Deixa o Hugo Moura por dentro, como ele já está acostumado, e o João Vitor no lado direito. Então não tinha porquê dele fazer essa saída de 3 como ele fez. Porque pelo lado esquerdo, o Vasco perdeu a amplitude, porque o Hugo Moura não aciona o lado esquerdo. O Hugo Moura ficava virado para dentro do campo, jogando essa bola só para dentro do campo, porque ele não tem a perna esquerda. Pois bem. E aí eu acho que vem o erro Sabe o que lembrou, Jean? Desculpe. Sabe o que lembrou? Quando o Maicon jogava de central e o João Vitor jogava de quarto zagueiro. Isso, Que era isso. aquela coisa que a gente reclamava muito, exatamente por isso, porque o João Vitor não tinha perna esquerda. E aí o que fazia o adversário? Marcava a perna direita do João Vitor, ele se enrolava todo. Foi o que aconteceu hoje. E, Concordo plenamente com você. e outra coisa, se você for ver uma saída de bola entre João Vitor, entre Hugo Moura e entre Matheus Carvalho, o Lucas Freitas sai melhor do que os três. O Lucas Freitas. Então, ele tirou a melhor saída de bola do Vasco. Ok. Em, em 2022, o Alex Teixeira chega no Vasco, na Série B de 2022. O Vasco perde 10 partidas consecutivas fora de casa, a partir da estreia do Alex Teixeira. Porque a gente começa a tentar fomentar uma posição para o Alex Teixeira. Eu estou falando de 4 anos. O Alex Teixeira é ponta, o Alex Teixeira é segundo atacante, o Alex Teixeira é 9, o Alex Teixeira é falso 9, o Alex Teixeira é meia, como ele entrou hoje.
passou o 22, passou o 23, 24 o Alex Teixeira ficou encostado, 25 ressuscitaram o Alex Teixeira entrou hoje. Mas o pior de todos, meus amigos, e eu acho que o Diniz não se atentou a isso, ele coloca o Alex Teixeira aos 16 minutos do segundo tempo. A partir desse momento, ele poderia fazer só mais uma parada. E ele tinha trocado só 2 jogadores. Vocês prestaram atenção nisso ou não? Ele ficou refém. Ele não podia mais mudar o time de maneira nenhuma, porque ele ia queimar as 3 alterações muito cedo. Quando ele coloca o Alex Teixeira, ele praticamente abdica da possibilidade de mexer no time, né? Isso foi algo inacreditável que ele fez. E algumas coisas, meu amigo, para encerrar esse meu primeiro comentário aqui, quando o Vasco contratou o Sforza, que hoje nem está sendo relacionado, e eu só vou pegar como parâmetro. Eu disse na época que eu não contrataria, porque eu vi alguns jogos daquele sul-americano e vi que o rapaz fisicamente era uma temeridade. Hoje, o Garré entra no jogo fresquinho. O Garré perde uma bola na intermediária. E o mesmo lance que o Sforza fez naquele pré-olímpico, o Garré fez hoje. O Garré nem tentou apostar a corrida com o cara fresquinho, tinha acabado de entrar para disputar a bola. O Garré puxa o cara e leva o cartão. Isso é uma vergonha. No campo de ataque, você já puxar o cara é porque você sabe que você não vai ganhar de ninguém na corrida. De ninguém. E hoje, no primeiro tempo, teve um momento que o Tietê faz uma tabela com o Coutinho e rouba uma bola, que o Tietê com a bola, ele ganha na corrida do Coutinho, do Verratti e do Nuno. Essa questão de não ter o jogador de velocidade na frente, talvez seja o pior trabalho do departamento de futebol da história do futebol brasileiro da Série A e Série B. Você pode procurar qualquer time da Série A e da Série B, vai ter pelo menos um jogador que você possa dizer assim, ó, esse aqui vai puxar um contra-ataque. O Vasco consegue chegar no mês de julho, mês 7, e não tem um jogador para puxar contra-ataque. E assim, Flávio, você fala assim, ó, nada contra o Teixeira. Cara, o Teixeira não precisa mais do dinheiro, ele é milionário. Faz igual o Souza, cara. Seja correto, cara. Seja correto. Pede pra sair, cara. Para com isso aí tá ficando feio pra ele, cara. Hoje ele caiu por cima da bola 3 vezes. Ele caiu por cima da bola. Os caras chegam nele, ele caía, como se não fosse nada, armando o contra-ataque, tá muito feio. Faça igual o Souza, faça uma rescisão, porque um cara desse hoje, tirar um espaço de um Zucarello, por exemplo, que poderia estar ali jogando, não existe, cara. Não existe. Isso aí não existe o que o Vasco está fazendo no departamento de futebol.